Anthony Hernandez acabou de finalizar Roman Dolidze, carregou ele como se fosse seu irmão mais novo, fechou o mata-leão em pé e ficou arrastando ele como se estivesse arrastando um cadáver. E vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que a categoria dos médios está se tornando a melhor divisão do UFC na atualidade, superando o peso leve, superando o meio médio, o peso galo. A categoria dos médios tá cada vez melhor e a gente vai discutir qual é o futuro do Anthony Hernandez, que sim, pode brigar pelo cinturão e acho que ele tem uma chance muito grande de se tornar campeão em breve. Vamos falar sobre tudo isso. Mas antes de tudo, queria dizer pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Inner AI, simplesmente a maior assinatura de inteligência artificial aqui do Brasil. Em uma assinatura só, você tem direito a todas as principais inteligências artificiais do mercado, incluindo Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, tudo isso em uma assinatura pagando menos do que a assinatura dessas que eu citei. Além de outras funcionalidades, cursos especializados e também assistentes virtuais que vão te ajudar a usufruir dessas plataformas da melhor forma. Para melhorar ainda mais o pacote, só os inscritos aqui do canal têm direito a um desconto exclusivo. Acessando o link aqui no primeiro comentário fixado, você tem R$120 de desconto no plano anual da Inner. Você ganha um desconto tanto no plano Lite como também no plano Pro. E aí, quer começar a trabalhar com IA? Cria sua conta na Inner e garanta o seu desconto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Uma coisa que eu achei bem curiosa nessa luta é que o Roman Dolidze, que é da Geórgia, entrou no octógono com a presença do Merab Dvalishvili no corner dele. É muito curioso isso porque, na prática, ele estava enfrentando o Merab do peso médio. Meus amigos, Anthony Hernandez é um verdadeiro pesadelo, da mesma forma que o Merab Dvalishvili é um pesadelo no peso galo. Temos aqui simplesmente o melhor cardio da categoria, a melhor pressão da categoria. E como se isso não bastasse, ele também tem o melhor jogo de finalizações e talvez o melhor jiu-jitsu do top 15. Não é à toa que ele finalizou o próprio Rodolfo Vieira no UFC. E nessa luta a gente viu de sempre. O Anthony Hernandez começando devagar, esquentando o motor aos poucos, só que desde o começo ele viu que estava bem confortável na luta em pé. O Roman Dolidze, que na minha opinião a maior fraqueza dele é justamente a velocidade, acho que ele é um cara muito lento para a categoria. E o Anthony Hernandez percebeu isso, percebeu que o ritmo dos dois e a velocidade dos dois estava muito desigual. E por incrível que pareça, ele foi crescendo na luta em pé. No segundo round, o melhor round da luta inclusive, o Hernandez estava marchando pra frente, soltando golpes, e o Dolidze recuando, com medo de bater de frente da mesma forma por causa da ameaça das quedas. E é aquele negócio, quando o lutador tem um cardio muito intenso aliado a um jogo de grappling muito eficaz, ele cria um verdadeiro pesadelo para o adversário dentro do octógono, porque sempre ele tem que ficar na retaguarda, sempre recuando, e na dúvida se ele levanta a guarda para defender os socos ou mantém a guarda baixa para defender uma possível tentativa de queda. Além disso, ele tá fazendo mais esforço do que o Hernandez. Ele tá se movimentando mais, ele tá andando pra trás o tempo todo. E essa pressão e esse sufoco é simplesmente desesperador para um lutador. Tal como dizia Kamaru Usman, o cansaço, a fadiga transforma os melhores lutadores em covardes. E isso não é demérito, é simplesmente a realidade. Você não consegue operar da mesma forma quando tem um adversário o tempo todo na sua frente e principalmente quando você tá cansado. Outro momento curioso na luta foi no segundo round, na reta final, que me lembrou bastante inclusive a luta do Anderson Silva contra o Michael Bisping, porque o Hernandez estava lá no chão, conseguiu uma boa posição e sentou o ground and pound no Roman Dolidze. Ele apertou o passo, buscou o nocaute técnico, só que o round estava nos segundos finais. E aí o Herb Dean separou os dois e nesse momento o Anthony Hernandez achou que tinha vencido a luta por nocaute técnico, mas na verdade foi só o fim do round. Mas não mudou muita coisa, porque lá pro quarto round o Hernandez posicionou o Roman Dolidze na grade, começou a aplicar joelhadas, a última inclusive pode ter sido considerada uma joelhada ilegal, e na sequência laçou o pescoço dele e saiu arrastando como se fosse um cadáver, encerrando a luta nesse quarto round com mais uma excelente atuação. E agora o Fluffy soma 8 vitórias seguidas na categoria e agora não tem jeito, ele tem que entrar agora numa luta valendo uma eliminatória para disputar o cinturão. E olha só como a categoria dos médios está embolada. A gente vai ter Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev no próximo final de semana, e aí na fila tem Caio Borralho e Nassourdine Imavov que vão se enfrentar, e agora tem chegando na fila o René Derrida, que acabou de vencer o Robert Whittaker, e o Anthony Hernandez. E eu já havia previsto aqui o que deveria acontecer, ao menos na minha opinião, que é uma espécie de semifinal.
Caio Borralho e Nassourdine Imavov se enfrentam. Acredito eu que o vencedor dessa luta vai ser o próximo desafiante ao título, e enquanto isso, marca uma luta entre René de Ridder e Anthony Hernandez, que acabou de vencer o Roman Dolidze. Dá tempo suficiente para o vencedor de Borralho e Imavov disputar o cinturão contra o vencedor de Dricus e Chimaev, e na sequência, o vencedor de René de Ridder contra Anthony Hernandez se torna o próximo desafiante. Só que, meus amigos, olha como tá ficando embolada essa categoria dos médios, principalmente no topo, top 5. Tem Sean Strickland, ex-campeão, Robert Whittaker, ex-campeão, Israel Adesanya, ex-campeão, e os tops da categoria: Khamzat Chimaev, Nassourdine Imavov, Anthony Hernandez, Caio Borralho. A categoria dos médios, na minha opinião, tá se tornando a melhor divisão do UFC na atualidade. A categoria tá muito mais competitiva do que, por exemplo, na época que o Israel Adesanya era campeão, e se o Dricus du Plessis se manter campeão, vencendo René de Ridder, Anthony Hernandez, Borralho, Imavov, todo esse pessoal e o Khamzat Chimaev, na minha opinião, com mais 2 ou 3 defesas de título, ele já passa o Israel Adesanya, e se continuar a passar de 5 defesas de cinturão, ele pode brigar pelo posto de maior peso médio da história. Sim, se o Dricus du Plessis se manter como campeão batendo esse nível de competição, podemos ter muito em breve um debate sobre quem é o maior peso médio, Anderson Silva ou Dricus du Plessis. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.